Gente, boa noite. Eu sou Letícia Fama, membro da EPUFESA e sou aluna do curso de Engenharia de Produção. E hoje, nesse nosso projeto de Frente com a EP, a gente vai bater um papo com um tema voltado para engenharia no exterior. E o nosso convidado é o Jaziel, engenheiro comercial. E vocês também podem estar colocando suas dúvidas aqui no chat, que durante a live ou ao final elas serão respondidas. Então, Jaziel, boa noite. É um prazer ter você aqui hoje com a gente. E toda a equipe da app agradece a sua presença e eu gostaria que você começasse se apresentando um pouco, nos dizendo quem você é. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Letícia. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite. Eu fico feliz de estar aqui, de ser convidado, porque isso é um reflexo do trabalho que eu venho fazendo há 4 anos já. Então, meu nome é Jaziel Catel, eu sou brasileiro, gaúcho, do Rio Grande do Sul, e moro na Irlanda hoje. Através de um trabalho que eu faço no canal, num canal chamado Life Abroad Begins, que eu vou falar um pouquinho depois, eu fui convidado pela Letícia, né? Ela acabou encontrando o canal lá. Então, quem é o Jaziel? Vou apresentar no lado acadêmico primeiro. Então, eu sou um técnico em mecânica de precisão. Me formei em 2006. Sou engenheiro de produção com ênfase em mecânica. Fiz intercâmbio no exterior por 2 anos, em 2008 a 2011. Sou, Fiz intercâmbio de novo em 2017 e hoje estou fazendo mestrado em marketing digital. Então, isso se diz, estou saindo um pouquinho da área técnica, como a Letícia falou, sou engenheiro comercial, então estou migrando para a área comercial e o marketing digital, que hoje é um dos mercados que está em maior ascensão, né, para começar a fazer vendas online. A pandemia acelerou isso mais um pouco, então justifica o porquê que eu fiz esse redirecionamento na minha carreira. Atualmente sou engenheiro comercial desde 2018, aqui na Irlanda, numa empresa chamada UP Pro. E na minha vida pessoal, então, eu moro na Irlanda desde 2017, morei aqui de 2008 a 2011 por 2 anos e 3 meses, mas eu só estive aqui como estudante. Hoje eu sou italiano, tá? Tenho dupla cidadania. Depois nós vamos entender a diferença, qual que é o benefício disso. Como falei, natural do Rio Grande do Sul, mas também morei em Curitiba por 6 anos, no Paraná. E hoje eu tenho no meu currículo aí que muita gente gosta de caçar carimbo aí de viagens, né? Então eu tenho 20 países na minha bagagem de viagem nos últimos 13 anos. E eu tenho 2 projetos que eu trabalho, e um deles é o Life Abroad Begins, que é o meu canal no YouTube, tem um Instagram também, que é chamado Life Abroad Begins, e tem um projeto paralelo, que é mais profissional, que se chama Reci Green. Então, se algum de vocês começar a me seguir no Instagram ou no YouTube, vocês vão começar a ver eu dividindo alguns posts, alguma coisa sobre esses projetos. Esses projetos paralelos são importantes na nossa vida para poder ter o extra, para se dedicar a algo a mais, para poder conhecer novas coisas também e ampliar o network, né? Então, esse é o Jaziel acadêmico, profissional, vida pessoal, da onde eu vim, e o que eu tenho como projetos pessoais também que me guiam. Tenho 34 anos, sou casado e hoje estou na Irlanda. Esse seria o Jaziel, assim, para uma introdução, Letícia. Aliás, pode falar mais um pouco? Oi? Em que você trabalha? As atividades que você desenvolve no seu trabalho? Pode citar? Com certeza. Então, Letícia, antes de eu entrar nessa questão, eu vou falar do que eu faço e aí vou falar como que eu cheguei aqui, porque tem que ter todo um discernimento
para as pessoas poderem entender o que precisa ser feito para chegar. Hoje eu sou um engenheiro comercial, então eu trabalho dentro da Intel, na Irlanda, tá? Todo mundo conhece a Intel, é líder no mercado, né, de processadores, e a gente é uma empresa terceirizada dentro da Intel. Então, o meu trabalho lá dentro é identificar oportunidades de novos negócios com os funcionários da Intel, engenheiros, compradores. E quando eu recebo essa, essa, esse pedido, tá? Eles me pedem para determinadas coisas que eles precisam fora da Intel, a gente vai e busca os fornecedores para lidar com esse trabalho que eles estão me pedindo. Então, eu faço o trabalho de outsourcing, de refurbishment, né? Que seria ou alternative sourcing também. Então, a gente vai lá e busca um fornecedor que eles não têm acesso. A empresa é muito grande, a Intel é muito grande. Então, quando é muito grande, é difícil enxergar tudo. Eles precisam de pessoas menores para fazer esse trabalho mais duro para eles, tá? Então, a gente vai lá e busca fornecedores que sejam especializados em determinadas coisas. E o meu trabalho é desenvolver esses fornecedores e transmitir essa informação para dentro da Intel. Então, eu tenho que ter todo um cuidado de como que eu vou lidar com o fornecedor e como que eu vou lidar com o cliente. Eu faço as duas vias, então, de comprador e vendedor. Aí existe toda uma negociação, tem que lidar com preços, tem toda uma sensibilidade de segredo de informação, eu não posso dividir informações da Intel. Então você tem que entender todo o mercado dessa empresa que você está trabalhando. E aí, desenvolvendo novos fornecedores, tu tem que qualificar os fornecedores, tem que saber quando dividir uma informação com o fornecedor e quando não dividir, né? Os desenhos que você recebe, os e-mails que você recebe, você não pode simplesmente encaminhar um e-mail e tudo mais. Então tem toda essa complexidade. Mas eu acho que ao invés de eu falar só o que eu faço, eu quero falar para vocês como que eu cheguei aqui também e vou aí explicar outras maneiras de o que dá para fazer ali também, além do engenheiro comercial, que é muito específico. Então, tudo começou em 2008, tá? Vocês já viram o que é a minha carreira, todos vocês são engenheiros aqui, então eu comecei também com engenharia lá no passado, em 2002, como técnico, me formei em 2006, entrei numa área como eu era técnico de processos, tá? Então eu trabalhava numa empresa, processos, ia lá, fazia ficha de processos para cada item novo que vinha, toda vez que tinha alguma coisa me pediam e tudo mais. Então esse é um trabalho inicial, né, para quem está se formando no Brasil. Então é analista de processos, né? Começa como técnico, analista e assim vai. Aí eu precisei eu apliquei para algumas vagas para mim crescer dentro da empresa como supervisor. E aí todo mundo quer crescer, né? O cara tá formado, quer já não quero saber, eu estudei para isso. Eu acredito que muitos de vocês vão se identificar com isso, se não se identificar ainda vão se identificar. E isso aconteceu algumas vezes e sempre faltou inglês para mim. Então lá em 2007, eu falei, eu vou aprender esse inglês só que lá fora, porque eu não conseguia aprender, eu tinha dificuldade de aprender fazendo aula de inglês no Brasil. Então eu sou um cara muito prático, eu tenho que viver a coisa. Então eu falei, descobri que dava para fazer na Irlanda. Por que na Irlanda? Depois nós vamos ver depois. Vamos focar na coisa prática aqui. Vim para a Irlanda, morei aqui de 2008 a 2010, estudei inglês e lavei prato. Comecei lavando prato por 6 meses. Todos vocês já ouviram esse tipo de história de pessoas que já moraram em exterior. Eu fui lá, lavei prato, trabalhei de cozinheiro, faxineiro, pedreiro e tudo mais. Tudo isso é verdade. Eu comecei lavando louça e daí virei assistente de chefe de cozinha, virei chefe de cozinha e trabalhei 2 anos e 2 meses na mesma empresa. Né? No final, estava tocando uma cozinha industrial sozinho, com alguns funcionários. E aí, beleza, eu não tinha
eu não tinha nenhuma ideia de ficar aqui muito mais tempo. Então, voltei para o Brasil, não tinha passaporte italiano, estava aqui correndo em visto de estudante e tudo mais. Voltei, fui para Curitiba, e aí voltei para minha faculdade, que eu não tinha terminado. Eu tinha terminado o técnico, estava fazendo faculdade de engenharia, tranquei, vim para o exterior, aprendi inglês, voltei para o Brasil e falei, agora eu tenho inglês e vou estar estudando engenharia, agora eu estou bem, estou tranquilo. Estou lá trabalhando, fiquei 6 anos em Curitiba, e aí vem de novo aquela coisa na cabeça, pô, alguma coisa não está andando, não está legal. Aí eu falei, poxa, de repente o Brasil não é um lugar que é tanta politicagem e tal, eu acho que é melhor lá fora, porque eu já conhecia lá fora, que era a Irlanda. Então, em 2017, voltei de novo para a Irlanda. Falei, quero ser engenheiro, só que para ser engenheiro, eu quero trabalhar na minha área, essa é a verdade, né? Eu não quero ser faxineiro, coisa e tal. Porque eu já fui, mas agora eu quero uma vida melhor. Eu quero vir para cá porque eu estudei. Aí eu fiz o passaporte italiano, tem todo um processo para fazer. As pessoas têm que correr atrás para ver se tem alguma linha, né, de italiano, português ou alemão, né? É, e tantos outros que tem no Brasil. Vim para cá, cheguei na Irlanda com esse passaporte e aí arranjei um emprego na área. Primeiro arranjei como assistente de gerente de produção. Foi meu primeiro emprego aqui na Irlanda, como engenheiro, tá? Então, veja bem, aqui eu já estou falando de assistente de gerente de produção. Era um cargo de engenheiro. Então, o meu trabalho era ir para a produção e achar melhoria contínua em todos os aspectos que o gerente de produção me trazia que ele achava que não estava bom. Então, ele corria um gráfico de desempenho e ele falava para mim onde é que não estava bom para ele, olhando os custos. Então, é um engenheiro de processos, mas eles deram outros nomes. Então, é aí que você tem que raciocinar, pô, o que o mercado me oferece e como que funciona. Porque às vezes você acha, não, isso aqui eu não faço. Você não sabe, porque aqui é diferente as coisas. Então, você tem que estar aberto. Você não tem que também preencher todas as linhas. Sempre esteja aberto. Veio para o exterior, é uma coisa diferente, tem que estar aberto. E aí, você começa a aplicar para outras vagas, se você acha que não é aquilo que você quer, e a se adaptar, conhecer o mercado. E foi o que eu fiz. Eu estava nessa empresa, trabalhei por 4 meses. Como eu estava aplicando para outros lugares, eu achei uma vaga numa outra empresa, que trabalhava dentro da Intel, que é a empresa que eu estou hoje. Então, eu acabei vendo que tinha uma oportunidade maior do que ficar numa empresa que a gente fazia embalagem de frutas. A gente embalava fruta. Eu falo, eu não quero ficar num lugar onde embala a fruta. Não, eu quero mais. Pô, embalar a fruta, ficar olhando, contando, não tenho nada contra, mas aí é que tá. É o objetivo de cada um. Isso é importante. O como que eu cheguei aqui, aquela luta, o que que eu quero, saber o que você quer é importante. Entendeu? Às vezes você consegue aquele primeiro emprego, teu inglês não tá tão bom, dá uma segurada. Entendeu? Você tem que se conhecer. Você tem que saber o que você quer. Você tem que ter planejamento. Tudo isso vai chegar. Então, eu comecei como um engenheiro assistente de gerente, não era o que eu queria. Arranjei um emprego para trabalhar nessa empresa que eu estou hoje, dentro da Intel, mas eu não comecei como engenheiro. Eu comecei como comprador, porque eu tinha experiência do Brasil. Quando eu saí da área de produção, eu fui para a área de compras. E eu entrei como comprador aqui, comprador técnico. E aí está a jogada. Agora eu vou falar para vocês como que eu cheguei aqui, onde eu estou hoje, e esse é o diferencial. A maioria das pessoas que vêm para o exterior, elas têm uma coisa em comum, tá? Que é o sonho de crescer, se desbravar e ser. Vocês querem ser diferente. A pessoa que vem quer ser diferente, quer se destacar. Uma pessoa que está saindo da zona de conforto. A partir do momento que saiu do teu país, saiu da tua família, deixou teus amigos para trás, você já está saindo da tua zona de conforto. Você já está sendo diferenciado. Você não precisa ficar comparando o teu currículo com os outros.
Aí entrei como comprador, estou lá trabalhando 4, 5 meses como comprador. O vice-presidente da empresa vem, a minha empresa é israelense, e ele fala, pessoal, quem tiver ideia aqui pode apresentar para mim, de melhorias contínuas, alguma coisa diferente, e quem tiver insatisfeito no que está fazendo pode falar comigo também. Eu falei, bom, já saí do meu país, não tenho nada a perder, eu tive uma ideia. Eu era comprador e eu estava vendo muito problema na área de qualidade. E eu falei para o meu chefe, falei, olha, eu encontrei ali uma inconsistência no teu processo, na área de compras, e eu gostaria de te oferecer que eu poderia oferecer uma solução. E eu acho que a empresa de vocês precisa de uma área de engenharia. E ele falou assim, então tá, então eu tenho 5 anos de empresa, nunca enxerguei isso, e você que vem de fora enxergou em 6 meses. Maravilhoso, você é um gênio, eu não sei o que estou fazendo aqui. Só que ele é israelense, os caras são irônicos, eles querem ver quão confiante você está. Eu falei, não estou dizendo que você não viu, de repente você viu, mas você não parou para observar, então deixa eu te ajudar. E foi isso que aconteceu. Ele falou assim, então desenha para mim. E eu peguei tudo aquilo que vocês aprendem aí nas aulas de desenvolvimento de novos negócios, de desenvolver área de qualidade, todos esses documentos são válidos, que foi isso que eu usei para desenhar a área de engenharia para ele. Então, usei os 5H, usei as ferramentas de construção do Fishbone para fazer análises de qualidade e tudo mais, e também flow process também, fazer todo o desenho de processo, né, da área. Levou 6 meses. Aí ele falou, Jaziel, parabéns. Estou te dando a oportunidade de colocar essa área na prática, mas você vai continuar como comprador e vai fazer esse trabalho. Beleza. Hoje, mais ou menos uns 3.500 engenheiros na Intel. Ele falou, olha, tu pode falar com qualquer engenheiro aí, acha o projeto, me mostra, né? Então, eu achei um furo lá, alguns problemas, então eu já sabia quem era o engenheiro que eu tinha. Fui lá e falei, olha, eu cuido das tuas peças, né? Eu trabalho com tudo que você tem hoje aí dentro da Intel, eu que cuido para ti, só que eu encontrei um problema. O engenheiro falou, sério? Era um engenheiro muito legal, então foi bacana. Ele abriu as portas para mim, eu apresentei para ele o problema. E esse projeto que eu fiz com esse cara, o meu primeiro projeto, hoje já deu 1,2 milhões de dólares de economia só com essa peça, tá? Só com esse projeto que eu fiz. Isso aconteceu lá em 2018. Hoje já estamos em 2021, já deu 1,2 milhões de dólares de savings com um único projeto. Então, a partir daquele momento, né, na época foi 300 mil dólares de começo já, porque tinha muita coisa para fazer, né? Então tinha um monte de peça para resolver o problema, resolvi todos. E ali começou a minha área de engenharia. Eu fiquei 1 ano e meio fazendo trabalho de comprador e de engenheiro na área de engenharia. O que é isso? É persistência, ter sabedoria, calma, esperar a hora, trabalho duro. Então não é vir aqui fazer mágica, é trabalho duro. No Brasil dá também, no exterior funciona também, mas o prazer de estar no exterior, fazer tudo isso em inglês, numa outra língua, sabe? Você se provar, você sentir, é legal, é bacana. Hoje já faz 1 ano e meio que eu estou com a área de engenharia aberta. Hoje sou responsável pela área de engenharia, que a gente chama de engenharia comercial, porque faz toda essa tramitação de supplier e cliente. Eu tenho 4 pessoas que trabalham comigo, que a gente chama part-time, né? Eles trabalham algumas horas da semana para mim. Então eu tenho funcionário na China, Israel, Irlanda e Estados Unidos. Eles não respondem diretamente para mim, eles têm outros gerentes, mas tem algumas horas da semana que eles têm que corresponder para mim. Eu tenho reuniões com eles semanalmente, né? Onde eu tenho essa experiência de lidar com toda essa cultura. E aí essa jogada. A minha empresa, ela é israelense,
e vocês viram que eu estou falando de gente ao redor do mundo inteiro. Então, você ser fluente em inglês ou não, não vai fazer tanta diferença. Então, não deixa a coisa do sotaque, do nível de inglês e tudo mais te perturbar. Você deixa a pessoa que vai te entrevistar e o teu chefe dizer se teu inglês é bom ou não. E é assim que tu vai chegar aqui. Toda essa caminhada que vocês escutaram, desde 2008 foi quando começou a coisa. Então, se você quer alguma coisa e hoje tu te sente incapaz ou não vai dar, leva tempo às vezes para chegar lá, mas vai dar. Eu posso dizer para você, se alguém me disser assim, o meu problema é dinheiro. Olha, eu estou pagando FIES até hoje, né? Eu me formei em 2016, comecei a minha faculdade em 2011. Eu perdi meu emprego lá em 2013, fiquei alguns meses sem trabalhar e entrei no FIES. E foi assim que eu terminei minha faculdade. Então, qualquer outra coisa assim, tem um monte de gente aqui na Irlanda que fez financiamento para estar aqui. Mas depois que tu pega o emprego e tu faz o jeito, tu vai pagando de volta. É um investimento em você mesmo. Então, Letícia, eu acho que eu trouxe um pouquinho bem para trás, mas eu acho que tudo justifica aqui no final o que é o meu trabalho e como que eu cheguei aqui. Sim, conseguiu explicar perfeitamente. E a gente tem uma pergunta, né? A Tata, ela quer saber quanto tempo de fato para poder se aprender o inglês. Você já sabe, assim, já é fluente, fala fluentemente o inglês? E quais foram as suas maiores dificuldades em aprender o inglês? Tá, perfeito. Então, eu acredito que, assim, para você começar a entender o que os outros falam, assim, naturalmente, e você poder se comunicar, 1 ano, tá? Se comunicar não quer dizer que você é avançado. Se comunicar é o básico. Você sabe pedir tudo que você precisa para o teu dia a dia, um trabalho básico você vai conseguir fazer. Agora, se você é uma pessoa muito dedicada, você vai nos livros e tudo mais, em 1 ano você vai estar avançado. Eu estou falando de mim, que vim para cá em 2008 sem saber nada. Né? Eu paguei mico pra caramba. Era normal. Não estava nem aí. Não tinha nada a perder. 2 anos para você estar bem. Em 2 anos você se dedica, se insere. Se você tiver no emprego que tem que falar um pouco, e se dedicar, também tem que estudar, não tem como não, tá? Só a prática não dá. 2 anos, eu diria assim, ó, se tu vier com um zero, um emprego de engenheiro uns 2 anos, tá? Não é regra para todo mundo. Essa é o jeito que eu vejo, é o que eu senti. Foi tanto é que eu fiquei 2 anos aqui no passado e fui embora. Mas o meu inglês continuou evoluindo. Quando eu vim para cá em 2017, continuou evoluindo, mas eu já tinha inglês suficiente para uma vaga de engenheiro. Então, mas esse é o tempo. As minhas dificuldades de começo era entender, né? No começo você comete muitas gafes. Você acha que ele falou uma coisa, falou outra. E daí tem a outra coisa que não é uma gafe, mas quem está de fora, às vezes não, você acha que tu está falando certo e não tá, a pessoa não entende, ou ela entende errado. No meu ponto de vista, só dá comédia. Agora, falando mais num lado sério, o que vai acontecer é o seguinte: quando tu está no teu emprego, acontece comigo ainda hoje. O sotaque, se tu errar muitas palavras, as pessoas elas vão te desmerecer naturalmente, tá? Eu escuto até hoje, mas tu tem sotaque. Mas veja bem, a tua estrutura não tá legal ali do jeito que tá montando uma frase em inglês. Mas, pessoal, o que vai fazer o diferencial é o teu resultado final, sabe? É mais as pessoas que estão perto de você que vão te criticar, seja construtivamente ou negativamente, do que as que estão de fora. O ambiente aqui da Irlanda, ele é tão misturado, tem tanta mistura de gente que se você conseguir falar um intermediário, o pessoal já está dizendo que você fala inglês super bem. Então, é tranquilo nesse quesito. Sim.
Então, você falou sobre o caminho que você percorreu para chegar à Irlanda, para chegar aonde você está hoje e como que quem está aqui no Brasil hoje pode chegar aí. Legal. Então, eu vou falar para vocês, pessoal. Aí é que mora o maior problema. A gente escuta as pessoas dizendo, pô, o meu amigo lá tá lá no exterior, tá bem, eu também vou, porque ele nem era tão dedicado assim, não sei o quê. Sabe aquela comparação normal? É normal. Tem quatro maneiras principais de você vir para cá: com visto de estudante, com visto de trabalho, cidadania europeia e visto de cônjuge de europeu. Então tá, visto de estudante. Você pode comprar um curso de inglês, vir para cá e trabalhar part-time, 20 horas por semana, é o part-time, em empregos determinados, né? Que a gente chama de subemprego, que não é um emprego de carreira, não é um emprego, porque o emprego de carreira, ele é um emprego que tu tem que trabalhar full time, que são 40 horas, que é horário de escritório de segunda a sexta normalmente. Mesmo que seja emprego de turnos em fábrica, algumas fábricas você consegue, que seria um jeito de você entrar numa fábrica e conseguir um visto de trabalho de lá. Só que o visto de estudante, ele te limita a isso. Você tem que ir para aula todo dia, de segunda a sexta, e você só pode trabalhar 20 horas, tá? Se você estiver aqui fazendo os subempregos, dá para fazer 40. Todo mundo faz, tá? Dá para achar o jeito. Só que o visto não te deixa trabalhar como engenheiro, o visto de estudante. Ponto. Você tem que achar outros caminhos. Vou falar daqui a pouco. Visto de trabalho. O visto de trabalho é aquele cara que é fenomenal naquilo que ele faz e ele se encaixa dentro de um nicho de lei da Irlanda, né? Vamos falar de Irlanda, que eles chamam de critical skills. Então, se você for uma pessoa que é do critical skills, é claro, engenharia é critical skills, e você achar um emprego que te ofereça uma vaga de trabalho, você pode receber um visto de trabalho. As empresas já estão conhecendo isso. O mais comum é o cara de TI, o cara programador. Esse é o mais comum, porque é um diferenciado e ele consegue comprovar a proeficiência dele no que ele faz sem estar aqui. Ele consegue fazer online, porque o cara é programador, o cara manda um desafio para ele, ele resolve, manda outro, resolve, fala, olha, o cara é o que eu preciso, o cara é diferenciado, vou mandar um visto de trabalho para ele. Tem toda uma burocracia. O cara que é um engenheiro de produção, um engenheiro mecânico, não é bem assim. A não ser que tu seja um engenheiro mecânico, dimensional, que tu domina um software 3D e o cara te fala, olha, desenvolve isso para mim em 5 horas e eu quero ver que isso é bom. Esse é o cara. Então, eu sempre digo, o trabalho que tu consegue mostrar resultado prático, tá? Ali com coisas online, é mais fácil de conseguir. Um cara que é mais na área de business ou produção já não consegue. Porque como é que tu vai provar para o cara que tu é o que ele precisa? Tu vai falar, mas tu não vai conseguir provar nada. Então já é mais difícil. Então, o visto de trabalho é um nicho é, bem complicado para quando tu não está aqui, mas até mesmo estando aqui, agora tu consegue um visto de trabalho estando aqui sendo estudante. Só que tem mais processos, tem uma caminhada maior, porque o que você pode renovar o visto de estudante 3 vezes. São 8 meses cada um, dá 2 anos, tá? Durante esse tempo, você pode procurar emprego na tua área para conseguir o visto de trabalho, que daí tu pode ficar full time. Se tu não conseguir nesses 2 anos, você tem que fazer algum curso superior para te dar mais visto. Você não pode repetir o curso de inglês mais do que 3 vezes. Aí tu vai fazer uma graduação. Aí depois que termina a graduação, eles te dão essa disponibilidade de 1 ou 2 anos para você correr atrás de um visto de trabalho. Só que eles te dão 40 horas de trabalho para fazer estágio. Que é aí que tu pode fazer o visto de trabalho vir para você com maior facilidade. Então, o normal é assim, o cara que não tem cidadania europeia, ele vem para cá, faz curso de inglês por 2 anos, e aí ele entra numa faculdade. Tem pessoas que me seguem no meu canal que já estão assim nesse nível. E aí, daquele momento ali,
o cara vai procurar emprego na área, esperando que uma empresa dê o visto de trabalho, porque gostou do trabalho dele no estágio. Aí tem a cidadania europeia, que é o que eu tenho. Você vai lá, acha na tua família se alguém tem a cidadania europeia, e tu dá a entrada nesse trabalho, consegue o passaporte, aí vem aqui, aí você é europeu. Aí tu pode trabalhar no que tu quiser e acabou. E o teu certificado de formação do Brasil serve aqui. Aí vocês podem me perguntar no meu canal, via e-mail, meu e-mail vai ser... a Letícia vai dar para vocês podem me perguntar como é que funciona, eu mando os links para vocês. E aí tem o visto de cônjuge. Tu vem para cá solteiro, acha um europeu, casa com ele e tá resolvido. Tá com o visto de cônjuge. A partir do momento que tu é casado com um europeu, tu ganha um visto que tu pode trabalhar, tá? Não precisa casar com um europeu aqui. Eu sou europeu, a minha esposa é casada comigo e ela tem o benefício desse visto, tá? E daí depois, com mais tempo, pode também aplicar para o visto para a cidadania europeia, o cônjuge também. Então, seria essas as maneiras que vocês podem vir aqui. Visto de estudante. Posso mandar os links para vocês, tem que ler lá no site certinho para vocês entenderem. Visto de trabalho, aí a cidadania europeia e o visto de cônjuge. O visto de estudante de trabalho é os mais comuns, tá? Mas é árduo. Tem que vir para cá, tem que estudar, trabalhar em subemprego, ser focado, para depois, se tu não, daí ficar aplicando para emprego como engenheiro. Se você não conseguir emprego de engenheiro onde alguém te dê um visto de trabalho, sem fazer a faculdade, aí você vai ter que entrar na faculdade. E daí, a partir da faculdade, tentar de novo. E todo esse processo leva 6 anos. Mas é possível. Quem quer saber mais sobre isso, segue no meu canal. Eu tenho vídeo de pessoas que estão fazendo isso e eu estou dividindo a experiência delas, para não ser só a minha que já sou europeu. Seria isso. A gente já tem várias perguntas aqui. E eu queria saber se você já quer ir respondendo algumas agora ou deixa mais para o fim. Podemos responder, sem problema. Pronto. O João, ele gostaria de saber quais são as soft skills que são mais requisitadas no mercado de trabalho aí no exterior. Tá. Assim, é muito de cultura para cultura, tá? As soft skills, eu pensei muito nisso, que esse foi o tema que você me mandou, né? Mas eu vou dizer que de tudo que vocês conhecem, a soft skill mais importante é vocês se adaptar. Vocês têm que saber se adaptar, identificar um ambiente e se adaptar àquele ambiente. Vocês têm que reconhecer como que as pessoas lidam. Tem pessoas que são mais secas aqui, vocês vão ter que saber lidar com isso. Vocês têm que entender que a pessoa não tem mágoa, que a pessoa não tem nada contra você. Então você tem que saber lidar com isso. Isso faz parte de entender o ambiente e se adaptar. Porque tu vai trabalhar com alemão, com italiano, com belga, com holandês, indiano, chinês, africano, brasileiro e continuo listando. Todos esses têm diferentes culturas. Todos. Então, vocês têm que saber ler o ambiente de trabalho. O meu chefe é israelense, eu tenho colega mexicano, tenho colega irlandês, já tive colega polonês, e todos trabalham diferente. Mas, quando todo mundo se alinha na cultura da empresa, você começa a conseguir se engrenar. Então, a partir daquele momento lá de saber se posicionar, falar e tudo mais, são soft skills básicas que vai estar já no ambiente. O que eu diria é que quando você quer entrar no mercado de trabalho no exterior entenda o que está acontecendo no ambiente de trabalho que você está, vai engolir sapo como em qualquer lugar do mundo e se adapte àquilo. A partir do momento que sai do teu país, tu já está se adaptando, então não é difícil. Mas vocês têm que entender que tem um processo, vocês têm que respeitar uma ordem do local. E é natural que o brasileiro ele se sobressaia. É natural, não é uma coisa que eu estou falando, não é só eu. Todos os brasileiros que eu conheço aqui, que vêm aqui e são sérios, vêm aqui
para alguma coisa construtiva se dão bem. Eu não conheço nenhum que não se deu bem. Porque a gente tem essa habilidade do Brasil de ser político, né, de ser trabalhar pesado para poder crescer, para poder ter uma vida melhor, que aqui, sem você fazer esforço, isso já se sobressai. Então, o crescimento é natural quando vocês estão aqui. Então, eu vou deixar nisso a soft skills, que é capacidade de interpretar o ambiente de trabalho e se adaptar. Se você souber fazer isso, você está bem. Ítalo, ele queria saber mais detalhadamente como foi o seu processo de ida, no caso de se você já tinha algum contato na Irlanda ou você foi sozinho mesmo. E se foi dessa forma, quais os primeiros passos que você deu? Tá. Bom, como eu vim em 2008, eu já conheci a Irlanda. Então, eu vou responder agora o porquê Irlanda. E já vou responder junto, beleza? Vim em 2008 porque a Irlanda era o único país no mundo que aceitava estudantes de inglês sem saber inglês. UK, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, todos esses países exigiam um nível mínimo intermediário de inglês e tinha que ser comprovado. Você tinha que fazer um TOEFL ou Cambridge para comprovar isso. A Irlanda era o único que não pedia, tá? Aí eu escolhi a Irlanda, vim para a Irlanda, não conhecia ninguém, tá? Não sabia de nada. Vim nu e cru. Eu tinha 20 anos de idade quando eu vim a primeira vez. Larguei faculdade, larguei emprego e tudo, vim. E aí eu conheci a Irlanda por 2 anos e pouco, né? Aí fui embora, fiz a questão do passaporte. Em 2017, falei, bom, eu e minha esposa, a gente falou, vamos para a Irlanda, porque a gente conhece a Irlanda, a gente conhece o processo, conhece o ambiente. Então, por isso que é legal também vir para cá como estudante, você não se coloca uma pressão, você tem esse tempo de, de, de adaptação. Aí, quando eu vim para cá, eu já conhecia o lugar e eu já sabia o que eu tinha que fazer e eu já sabia inglês. Não pedi ajuda para ninguém, não procurei ninguém. Eu simplesmente cheguei aqui, eu já sabia que tinha problema de moradia, então já aluguei um Airbnb para 30 dias com antecipação. Aí, quando eu cheguei aqui, já comecei a procurar emprego. Como que eu procuro emprego? Online, nos sites determinados tem, né? Aqui na Irlanda tem vários, é fácil de achar. E bater perna, sair para caminhar. Eu ia de restaurante em restaurante entregar currículo. Por quê? Eu estava aqui, passaporte europeu, não, ele estava sendo, estava em processo, então não tinha ele ainda. Eu podia esperar, eu tinha um planejamento financeiro que eu podia esperar, mas eu não queria. Eu falei, vou me inserir no mercado. Então eu falei, eu vou chegar aqui e já vou começar a procurar emprego em qualquer coisa. E achei emprego em restaurante, em loja de conveniência e comecei a trabalhar nessas lojas. Então existe uma preparação ali mental que eu vou me colocar nisso. Durante esse tempo que eu estava nesses empregos e esperando o passaporte, eu comecei a fazer meu currículo. Como que eu fiz o meu currículo? Eu comecei a pesquisar as vagas que tinham online na minha área, que me interessavam, e eu comecei a copiar todas as vagas. Tudo. Comecei a copiar tudo. E colar no Word. Aí eu comecei a analisar tudo que tinha em comum entre uma vaga e outra. O que as empresas escreviam que era parecido ou igual. E eu pegava tudo isso e colocava no meu currículo. Então, eu adaptei o meu currículo ao mercado. Tá? Por quê? Porque hoje, uma pessoa de RH ela não vai ficar lendo currículo por currículo. Eles têm um software que faz a pesquisa para eles dos currículos. Então, eu adaptei o meu currículo ao que o mercado estava escrevendo. Ficou claro que eu adaptei as coisas, né, para não ser uma cópia exata, né? E aí construí esse currículo e comecei a mandar. Eu mesmo não conversei com ninguém. A única coisa que eu fiz foi, a partir do momento que começa a mandar os currículos e tu vê que algumas vagas são para empresas de RH mais conhecidas, eu comecei a ligar. Você recebeu o meu currículo? Você deu uma olhada? Você poderia me dar uma crítica construtiva? Tem alguma coisa que não ficou legal? Eu estou aqui, sou novo aqui, estou procurando emprego, explicava a situação. Então, eu estava me expondo ao mercado. Mas eu não cheguei em ninguém
nunca pesquisei se eu conhecia alguém. Ei, tu tem um emprego aí para mim? Tu me dá uma ajuda aí? Nananã. Que é o que eu falo hoje. Eu falo para as pessoas que vêm até mim através do canal. Não vou te dar um emprego, não vou te ajudar, mas eu vou te dar tudo o que tu precisa para conseguir um emprego e eu sei que funciona. Que foi isso que eu fiz. Então eu construí tudo, foi tudo pensado, estruturado, planejado, e eu me adaptei ao mercado. Como eu acabei de falar para vocês, então eu me adaptei, fiz o meu currículo em cima disso. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo só disso. Como é que eu criei um currículo dessa forma? Agora, outra coisa que eu vou. Tem como vocês dividir aquele PDF que eu pedi lá, Letícia? Importante. Só me avisa quando estiver mostrando. Tá ok. O PDF. Tá mostrando? Sim. Tá, então, pessoal, vocês vão ver agora aí um arquivo que eles vão rolar para baixo aí devagarinho. Esse arquivo é como se fosse um currículo meu, só que é em formato de apresentação. E o que acontece é o seguinte: isso aqui é uma estratégia que eu usei para me diferenciar, para mostrar que eu estava preparado, que eu estava fazendo. Eu mostrei o meu currículo em formato de PowerPoint como se fosse estudo de caso. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fui escrevendo numa apresentação, mostrando foto das minhas experiências de uma cozinha, da indústria, o que eu fazia quando era comprador. Mostrei uma tabela ali de redução de custo, né, o Project Savings. E eu estou mostrando para eles também quem é que foram os clientes e fornecedores que eu trabalhei na minha vida, as ferramentas de engenharia que eu conheço. Então, quando eu fui para uma entrevista, tudo isso estava num pendrive no meu bolso. Então, eu estou lá na entrevista, conversando, e eu falo para a pessoa assim: olha, você se importa se eu dividir com você um arquivo aqui que eu gostaria de apresentar para você, que vai condizer com a entrevista. Então, eu me preparei antes. Eu fui lá e mostrei um diferencial. Pô, esse cara tem uma estrutura. Ele fez um PowerPoint aqui, e ele é arrojado o suficiente ou preparado o suficiente para pedir, para mostrar. Se tu tiver, leva um laptop junto, se eles não tiver uma TV, um laptop que eles possam disponibilizar, você vai lá e abre o seu e mostra. Isso mostra que é preparado, entendeu? E foi isso que eu fiz. E foi assim que eu conquistei emprego. O dia que eu fiz isso aqui na entrevista dentro da empresa, que já era a terceira fase de entrevista que eu estava, os caras na hora começaram a sorrir, sabe? Daquela preparação. Quantas pessoas vocês conhecem fazem isso? Então é isso, tá? Que eu fiz. Esse foi o passo a passo. Eu cheguei aqui sozinho, fui nos subemprego, me preparei, estava psicologicamente preparado, construí um currículo, construí um PowerPoint preparado já no que uma empresa de RH me perguntar, e tudo sozinho. Porque você quer estar aqui na tua luta, e você não quer só se dar bem, você quer se dar bem por mérito próprio. Pelo menos foi dessa forma que eu enxerguei quando eu fiz. Não existe certo ou errado. Se alguém te oferecer um emprego, é maravilha. Mas quando tu pede ajuda para alguém, cada pessoa aqui está na sua própria batalha. Eles estão sozinhos aqui. Então, quando você está pedindo uma ajuda ali, é legal. Se o cara puder, ele vai te ajudar. Se eu tiver um emprego, eu vou oferecer para as pessoas, mas eu vou oferecer no meu LinkedIn. Quem quiser vai se aplicar lá conforme o processo normal. Eu não vou facilitar para ninguém, nem vou dizer, olha, eu indico essa pessoa aqui, fura as outras. Ou facilitar, eu vou dar o caminho, vou dizer, olha, a vaga está aqui e é ali que vai. Então foi assim que eu fiz todo esse processo. Não sei se respondeu, se ele tiver mais dúvidas específicas. Então, nessa área que a gente está falando de trabalho, quais são as oportunidades de trabalho na Irlanda, tanto na área das engenharias como em outras áreas também?
tem muita vaga para engenheiro, para, sei lá, arquiteto, engenheiro Tá. civil, tem muitas áreas. Vamos direto ao ponto e vamos falar do mercado agora, 2020, 2021. Emprego não falta na Irlanda, em nenhuma área, tá? Todas as áreas estão com falta. Até o cara que faz o café, o barista, está em falta. O cara que trabalha no bar está em falta, o faxineiro está em falta, o engenheiro está em falta, o desenvolvedor está em falta. Todas as áreas, todo dia na rádio, a Intel, né, uma das maiores empresas do mundo, anuncia no rádio da Irlanda: precisamos de engenheiros. Eles anunciam assim: se você está fazendo faculdade de engenharia hoje e vai se formar ano que vem, manda o teu currículo para nós. A gente tem uma vaga para você. Está nesse nível, só para vocês terem uma base. Então, olha só, aqui tem um link aqui que fala que os caras precisam de gente na área de tecnologia, de TI, de ciência, de engenharia, área financeira, área da saúde e construção. Esses são as áreas mais críticas, que impactam diretamente a cidade, o país. Né? Tudo isso aqui envolve o crescimento da cidade. Fora isso, tem todos os outros empregos paralelos ou subempregos que também estão em falta. Então, quando tu vai se tu quer entender um pouquinho do quanto está em falta, você vai num site, tá, de empresa que tem aqui na Irlanda, qualquer uma, pode escolher a mais top. Apple, todo mundo gosta da Apple. Amazon, tá lá. Eles têm páginas e páginas e páginas de empregos. Não falta, não vai faltar, não tem casa suficiente na Irlanda. Os caras têm planos de, nos próximos 10 anos, ficar construindo e não vai ter casa suficiente. Todo mundo aqui tem que morar dividindo casa, porque é muito caro, porque não tem, então eles podem cobrar aluguel muito caro. E tem emprego. E o pessoal continua vindo do exterior. As empresas estão indo buscar fora. A Intel está indo buscar na Índia, por exemplo, né? Porque não tem. Então, não vai. Se vocês falassem, olha, vou me formar daqui 2 anos, vou para a Irlanda daqui 3, vai ter emprego. Por 10 anos não vai ter problema. Tá? Então, emprego não falta. Empresas que aqui, ó, só coloquei aqui tem Intel, tem Apple, tem Becton Dixon, tem Johnson Johnson. Aí eu já falei Amazon, todos os apps tem aqui. Por que está todo mundo aqui? Porque a Irlanda tem um incentivo fiscal para essas empresas. Tá? Então, agora, pô, não quero Irlanda, quero um outro lugar. Aonde que eu poderia ir? Alemanha. Ponto final. Alemanha é o próximo lugar que vocês vão ver explodindo de empresas. Hoje eu estou na Alemanha, estou numa feira, quem me segue no canal vai me seguir, vai ver. Estou numa feira aqui na Alemanha, da indústria de semicondutores, e todo mundo está falando sobre isso, o quão grande vai ficar a Alemanha. E eles já estão vendo que não vai ter mão de obra. Então, se tu fala alemão ou tem interesse em alemão, aqui seria outro lugar, mas a Irlanda não vai faltar emprego também. Então, a Em qualquer tendência emprego. para receber os engenheiros estrangeiros tá boa, né? Então, a questão de saturar, você acha que em algum momento pode começar a saturar isso de receber os engenheiros estrangeiros? Tá, assim, eu vou falar um pouquinho de análise de mercado para responder isso aí, tá? O medo não é saturar. O medo é que as empresas vão começar a sair daqui. Esse é o medo. Porque eles não estão achando gente. Então, existe um medo que a empresa não vai dar conta. Então, vocês têm que ficar de olho no mercado quando vocês começarem a ver assim: a empresa tal saiu da Irlanda, empresa Y saiu da Irlanda. É o único momento que vai saturar. Fora isso, não tem possibilidade nenhuma de saturar. Do mesmo jeito, tem um outro fator. Tem muito estrangeiro aqui. Só que os estrangeiros não ficam aqui para sempre. Eles voltam para casa deles. Então, existe um giro. É um giro de roda gigante bem devagarinho. Mas ele sempre acontece. Sempre tem alguém saindo e alguém entrando.
e tem falta. Então, ninguém está fazendo análise de que vai saturar, só falta gente por muitos anos. Você imagina, eles estão querendo contratar engenheiro que vai se formar ano que vem para começar já a treinar agora, porque eles pegam eles como júnior para daqui 5 anos o cara ser aquilo que eles estão precisando hoje. Então, não tem visão disso. Sim. Uma pergunta que estão fazendo no chat. O João Frederico, ele quer saber como é que ele sabe que está precisando de gente no país que ele quer ir trabalhar na área dele. Se tem algum lugar que ele pode pegar essas informações. Sim, aqui na Europa é bem comum. No Brasil eu nunca tinha feito isso, até pesquisei um tempo, mas aqui na Europa, na Irlanda, vamos falar de Irlanda, que é onde eu moro, o site do governo, ele, ele disponibiliza isso. Então, se você entrar lá, Jobs in Ireland, e você procurar pelo site do governo, que é o Council, vai ter essas informações. Se você me seguir no meu canal, no Life Abroad Begins, ou pegar o e-mail que a Letícia vai distribuir depois, eu mando para vocês os links. Não tem problema nenhum. Vocês podem pesquisar lá. Mas eu posso te dizer já, independente da tua engenharia, tem vaga. A questão agora é saber se tu tem o visto ou não, como que tu vai se encaixar nisso aí. O problema é, conforme o teu visto, a dificuldade que tu vai ter de achar. Por mais que eles estejam precisando de, assim, com muita desespero as pessoas, eles ainda estão seguindo muito a lei do visto, tá? Ainda tem muito isso. Então, não é tão simples só porque está faltando que eles vão contratar pessoas que não são europeus ou não têm um visto de trabalho. E também não estão oferecendo visto de trabalho tão fácil assim. Você tem que ser diferenciado para conseguir chegar nesse nível. Mas para saber se você é diferenciado ou não, tem que começar a aplicar o teu currículo inglês nas empresas de RH. Pablo, ele fez uma pergunta e ele queria saber quais foram os principais fatores que te guiaram para trabalhar fora do país. Se teve algum contato que te aproximou dessa mudança. Tá. Como eu já tinha vindo em 2008, eu já sabia dessa possibilidade. Sabe aquele gostinho de, pô, foi bom ir para Disney? Pois é. Aí você fica com aquilo na cabeça, será que eu vou ou não vou? Aí qualquer coisa que acontece no Brasil, você fala, putz, mas eu podia ir para lá. E foi isso que aconteceu comigo. Comecei a, isso na minha opinião, comecei a sofrer e não crescer no Brasil e a coisa patinava e eu falava, meu, mas lá na Europa é tão melhor. Eu quero ir para lá. Eu vou ir para lá, vou dar um jeito e aí que eu comecei a estruturar. E esse foi o meu gatilho. O meu gatilho foi de que no Brasil não estava legal e eu sabia que aqui podia ser melhor. Hoje eu posso ver um pouquinho diferente, eu tenho mais experiência e eu sei que mesmo trabalhando duro no Brasil eu conseguiria crescer, mas eu ainda acho que a qualidade de vida daqui ela é muito melhor. E eu penso assim, ó, se você tiver a oportunidade, a coragem de uma vez na tua vida vir para o exterior, vivenciar isso aqui, tu ter essa bagagem, não tem preço. Nem que não seja como engenheiro. Eu quero muito que vocês consigam emprego como engenheiro, com certeza. Mas vir só pelo fato de morar no exterior e viver essa experiência e conhecer uma coisa nova, te abrir a mente para se tu tiver que voltar, você já tem essa bagagem. É uma bagagem que não tem preço. E isso hoje em dia as empresas veem no teu perfil que você é uma pessoa que busca algo diferenciado para você. Então é um plus no currículo hoje ter ido para o exterior, nem que seja só para estudar inglês. Não sei se eu É, respondi a pergunta ou faltou alguma partezinha. acredito que você respondeu sim. Tá. E agora, para finalizar, porque a gente já está se estendendo bastante no horário que foi combinado inicialmente, eu queria perguntar o que você aconselharia para quem está aqui no Brasil hoje para poder ir trabalhar no exterior. Então tá. Eu vi, as perguntas são válidas que vocês fizeram. Essas são as perguntas comuns que eu escuto.
porque geralmente as pessoas não querem sair da sua zona de conforto ou tem medo de vir para cá e não saber o que vai acontecer. Pô, estudei como engenheiro, quero ser engenheiro. Isso é uma consequência de toda uma estrutura que tu vai criar para você. Então, se você quer vir para o exterior, a situação do país que você está indo, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Eu estou dando uma boa introdução de como que estão as coisas aqui. Vocês podem me seguir no canal. Busca ficar preparado. Eu mostrei para vocês ali aquele PDF. Tenta se preparar, cria um currículo, tenta se posicionar no mercado. Veja que você está preparado para isso, que vai te ajudar a sofrer menos. Psicologicamente, se prepare psicologicamente, saiba que você vai passar dificuldades, que você vai ter momentos que você vai estar sozinho, não vai estar ninguém com você, mas que você tem um objetivo. E o teu objetivo é X. Quando você tem um objetivo, tá, é o que você quer, mas do como que você vai chegar lá é outra história. Então tem todo um planejamento. Desenha esse planejamento. A gente é muito bom de dizer assim, quando eu estiver lá eu vejo. Tá? Quando eu estiver lá, eu pesquiso no Google. Não faça isso. Faça um planejamento financeiro. Faça um planejamento de possíveis acontecimentos que você está disposto ou não. Pô, vou trabalhar 2 anos de faxineiro, de chefe de cozinha ou lavar-louça, mas se eu precisar, eu vou entrar numa faculdade e eu vou persistir nesse emprego. Esse tipo de energia que eu digo que é essa positividade, esse foco, vai atrair o que você está procurando. Siga contas no Instagram para você se adaptar, entender como é que os brasileiros colocam a situação aqui. Tem muito canal bom no Instagram falando de coisas na Irlanda, por exemplo, ou de qualquer país que queira ir. Siga do país. Hoje em dia, essa coisa de live, dividir, olha o que eu estou fazendo, e muitos posts durante o dia, ajuda muito. Segue no Facebook o pessoal, tem grupos de brasileiros em tudo que é canto, para vocês entenderem como é que é a comunicação, do que as pessoas estão falando, se estão reclamando, se está todo mundo bem. YouTube, tem muito vídeo no YouTube. Agora, e outra coisa, se tu quer fazer aí do Brasil, tu pode fazer uma coisa que aqui é tranquilo, é ligar para as empresas de RH. As empresas de RH e pergunta, olha, eu gostaria disso, gostaria daquilo. Se desenvolve, tu já vai entender se teu nível de inglês é suficiente ou não, né? Tenta fazer ligações via WhatsApp para você não gastar em minutos, né? Então, hoje em dia tem WhatsApp, acha a empresa de RH que tem o telefone de WhatsApp e liga pelo WhatsApp para eles, né? E às vezes manda o teu currículo, manda uma apresentação que nem você, para vocês falam, olha, esse sou eu. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Se preparem nisso tudo aí. A Irlanda só tem coisa boa para oferecer, na minha opinião. A língua é inglesa, então só tem a ganhar. É um país na Europa, tem um padrão de vida bom. O salário mínimo já paga tuas contas e ainda sobra para passear, visitar a Europa. Então, pelo menos isso vai fazer. Tu vai ter que dividir casa, porque é muito caro aluguel. Mas mesmo um salário mínimo, que hoje é 1.500 euros, num subemprego, um salário mínimo aí de um emprego de escritório, se tu já tiver cidadania, por exemplo, vai ser uns 2.000 euros. E tu vai viver de boa. Então é isso que eu indico para vocês. Planejamento, conhecimento, e aí ter um foco também em uma preparação psicológica é muito importante. Antes de tu fechar, quero agradecer novamente o convite. O meu canal, isso aqui a gente está só arranhando a superfície do assunto. Sigam o meu canal do Life Abroad Begins, a Letícia vai dividir com vocês. E eu estou aberto a perguntas, tenho o meu e-mail, tranquilo. Eu vou estar aberto a vocês para dar continuidade em mais dúvidas que vocês tiverem. Então é isso, Jacé. Eu agradeço muito sua participação. Você com certeza compartilhou com a gente um pouco da sua experiência e um pouco da sua vivência de mercado aí na Irlanda. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite e Obrigado. até a próxima. Então tá, pessoal. Até a próxima, então.